A paz de Cristo com todos. Mais um vídeo imperdível de pregação com as suas análises. Então vamos lá para o vídeo. Mas aqueles que receberam o Senhor e que creram e que estavam no caminho, porque naquele tempo não eram chamados de cristãos ainda, aqueles que serviam o Senhor eram chamados de o povo do caminho. Esse irmão é o mais novo do conselho e mostrou para que veio, né? Para continuar o mesmo raciocínio dos demais que já estão lá. Isso significa que não vai mudar nada em relação ao verdadeiro ensinamento do Evangelho de Cristo. E vocês podem ver que ele faz uma separação. Naquele tempo eram chamados povo do caminho. Então hoje não é mais. Pode ver que ele faz uma separação de hoje para aquele tempo. Porque realmente é o que eles fizeram. Então ele diz, naquele tempo lá, eram chamados povo do caminho porque ainda não eram cristãos. Mentira. Porque nessa conversão de Paulo, Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado e ele apareceu para ele em forma de luz. Então Jesus Cristo já estava na glória de Deus. Tá certo? Então não é, o que ele está falando não é verdade. Os discípulos que ficaram depois que Jesus ressuscitou, consciente ou inconscientemente, eles já eram cristãos sim. Porque Jesus Cristo já não estava mais aqui, estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo e os seus mandamentos. Então já eram cristãos. E estavam realmente no caminho que era Jesus Cristo. Então ele já mesmo está dizendo que naquele tempo era chamado o povo do caminho. Ele falou uma verdade, esse novo presidente aí. Porque o que eles fizeram? Mudaram o raciocínio para a Irmandade do Evangelho, dizendo que hoje o caminho, o que é o caminho hoje? É a instituição. O que é o caminho hoje? É a igreja. Então mudaram do caminho do Senhor para esta graça que é a igreja. Jesus Cristo, ele é a graça, ele é o caminho. Ele é o único que leva o homem ao céu. É só através dele. Mas hoje a gente vê ainda muitos irmãos que ainda levantam e dizem, Deus me chamou nesta graça, se referindo à igreja. Deus me chamou nesse caminho, se referindo à igreja. Então ele deveria ter ensinado aí nesse culto que o caminho continua sendo Jesus, que a graça é o Senhor Jesus. Porque o Senhor mesmo falou, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquele povo que seguia a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo era chamado o povo do caminho. E aí ele então conclui o que eu já disse antes, né, da separação que ele fez daquele tempo para hoje. Daquele tempo o povo era chamado o povo do caminho, e hoje não. Então hoje o povo não é mais chamado povo do caminho. Na verdade hoje é o povo que estão amarrado nas garras dos homens, dos dogmas humanos, para confirmar o que já foi dito antes. E até o Senhor permitiu esta perseguição, porque pela perseguição que houve, eles precisaram sair de Jerusalém. E indo para outros lugares, levavam a semente do Evangelho, iam anunciando por todos os lugares por onde eles iam. Pois é, novo presidente, vocês precisam incentivar o povo a ir levar essa semente do Evangelho e pregar o Evangelho. Vocês não incentivam. Vocês gostam de ler bastante aí, pregar Paulo. Paulo, ele era um apóstolo, mas o Paulo, ele viajava para evangelização. Leia lá nas cartas de Paulo que ele pregava, ele levava o evangelho, ele evangelizava. Por várias vezes quase morreu evangelizando. Então vocês precisam viajar não só para passear, para ir lá contar como está a congregação na Itália, como está a congregação lá nos Estados Unidos, como está a congregação lá em Portugal. Não, não é esse tipo de viagem não. Vocês têm que viajar para anunciar o evangelho, para pregar e incentivar. Se vocês não querem
fazer isso, incentivar o povo a pregar o evangelho para aqueles que ainda não ouviram, para aqueles que ainda não creram. Não ir pregar para pessoas de outras igrejas, dizendo que aqui é melhor do que lá. Isso nem é pregar o evangelho. Isso chama-se, eles mesmos lá das outras igrejas, antigamente chamavam isso de pescadores de aquário. Vocês ficam enchendo o saco na cabeça das pessoas das outras igrejas que eles estão errados lá, para eles virem para cá. Para de fazer isso. Isso é falta de respeito com as outras igrejas. Então vocês param de viajar a passeio, que nem vocês estão viajando, com o dinheiro que a Irmandade dá aí, na coleta da viagem, e vocês aproveitam essa coleta para passear. Para ir passear. Para ir e depois voltar contando só como que tá as igrejas. Vocês não contam obra nenhuma. Vocês não contam obra de conversão que vocês mesmos pregaram. Pregue vocês. Pega o exemplo de Paulo. Deus chamou Paulo, colocou ele como um pregador da palavra de Deus. Vocês anciãos não querem pregar. Vocês querem só pegar a igreja já pronta e pregar essas coisas que vocês pregam aí. Então, irmão, aprenda você mesmo, presidente, mais novo, dá um exemplo aí e comece a evangelizar você mesmo quando você for viajar. Lembra que você está indo com o dinheiro da Irmandade? Vai, faça jus desse dinheiro, pregue o evangelho para lá, para onde você for, na França, na Itália, não sei mais onde, porque pro lado de lá da África vocês não vão mesmo, né? Só quem vai é aquele irmão Chiquinho lá mesmo. Vocês outros aí, vocês não vão para lá. Então, dá pelo menos dinheiro para os irmãos evangelizar e matar a fome dessas pessoas lá. Então, aproveitando esse assunto, coloca a casa também em ordem. Aqueles que já são batizados na instituição aí que estão padecendo, atende esses também. Mate a fome dessas pessoas no Brasil, fora do Brasil, principalmente essa região da África aí, que o pessoal tem sofrido, passado necessidade. Então, falando em África, supra a necessidade desses irmãos da África, que vocês que já são batizados aí na igreja de vocês, na instituição de vocês, atendem essas pessoas. E dão exemplo vocês mesmos, igual Paulo, e vão vocês mesmos pregar. E teve um camarada aí que fez um comentário aí, esse aí é um fanático da instituição, fez um comentário aí, mandando eu anunciar o evangelho. Você sabe se eu não anuncio? Quantas pessoas que eu anuncio o verdadeiro evangelho? E o que nós estamos fazendo aqui, nessas críticas, é anunciando para vocês mesmos, que não foram evangelizados, anunciando para vocês mesmos o verdadeiro evangelho. Então, quando a pessoa tem a luz e a mente aberta para o verdadeiro sentido do que Cristo ensinou de verdade, ele fala, meu Deus, agora eu estou entendendo realmente o que Cristo quer de mim. O que a palavra de Jesus Cristo, qual é a mensagem, o significado da palavra dele. Aí a pessoa fala, passei tanto tempo da minha vida enganado com invenções humanas. E aí ele passa realmente a ser um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Vou parar por aqui para não estender muito. Fiquem todos com Deus e um forte abraço a todos e tchau.